No episódio passado, nós começamos a construir o nosso receptor de 40 metros. Nós testamos a FI, comprovamos que estava funcionando e que era de 455 kHz. Nós construímos o nosso oscilador local, que também oscilou e também funcionou. E fizemos esse protótipo de mix com esse protótipo aqui de entrada. Mas não funcionou. Ele estava extremamente duro, não estava funcionando direito, não estava recebendo direito. O sinal até recebia, mas precisava estar muito forte. E nós comprovamos também que um dos problemas principais era justamente o LC de entrada. Justamente a parte do front-end de entrada de qualquer receptor. Então no episódio de hoje, vamos começar a construir um novo, do zero. Nesse final de semana, eu estava na casa dos meus pais, até para tirar uma foto que eu postei na comunidade aqui do canal, das duas revistas lá que eu tenho, e eu achei essa revista aqui. E eu achei muito interessante. Eu comecei a ler ela. Ela é um pequeno conversor de PX para rádio AM, onde ele meio que faz a mesma coisa que qualquer rádio faz, o início de uma FI. Ela pega o sinal que está da antena, tem um oscilador local que oscila a menos 430 do sinal que você está tentando receber, e pega isso e joga para uma bobinazinha de AM, para você num rádio sintonizado em 530 kHz, conseguir receber. Muito simples. Mas é um artigo bem grande e eu gostei dele justamente por causa disso, porque ele faz alguns cálculos, ele mostra alguns cálculos aqui. Isso foi de extrema mais-valia para eu conseguir saber o que eu estava fazendo. Muito obrigado, doutor Danilo R. da Costa Filho. O senhor me ajudou muito. Pelo que o artigo fala um pouco sobre esse front-end aqui e como é que funciona e de como é feito os cálculos, inclusive eu em uma das páginas aqui acabei achando um problema nos cálculos. Aqui em um dos cálculos que ele fala qual é a indutância, ele fala 0,41 a frequência de 26.2 MHz. Ele fala que tem que ser 47 picofards, mas 47 picofards, a indutância da bobina e a capacidade de megahertz dele, do 26.2, não batem. Ele batem quando você coloca 33 picofards aqui. Aqui ele está falando que o C1 é 47, mas se olhar aqui na lista de materiais, o C1 na verdade é 33. Então foi um pequeno erro aqui que eu vi. Interessante descobrir isso, viu, senhor Newton C. Braga? Mas vamos lá. Independente disso, eu comecei a fazer alguns cálculos. Primeiro eu tinha conferido aqueles cálculos do circuito para ver se estava batendo. E sim, bateu. Inclusive o do oscilador local. A diferença é que nos cálculos que eu fiz, o oscilador local estava oscilando a 1,4 MHz, enquanto na revista eu estava falando que ele deveria oscilar menos 530. Isso ficou um pouco diferente, mas eu acho que continua funcionando, né? Aqui é mais ou menos no meio da faixa. Se alguém tiver a paciência de recalcular isso também, fiquem à vontade. Essa revista é a 99. Eu vou ver se eu deixo ela na descrição do vídeo. Eu também fiz os mesmos cálculos para o nosso PX. Agora eu consegui mais ou menos obter a indutância da bobina, que deveria ser teórica pelo menos. E eu quero começar a fazer isso para o nosso receptor de 40 metros. Mas eu preciso ter alguns parâmetros, e principalmente a bobina. Olhando minhas coisas, eu achei isso daqui. Eu não sei o que é. Na época eu comprei isso daqui como um sucata. Tá escrito Amelco aqui, a marca, e aqui a SF2. Eu acho que essa Amelco é uma marca de intercomunicadores, interfone, esse tipo de coisa. Então provavelmente deveria ser um circuito desse. Eu já até tirei o transformador que tinha aqui. E isso daqui eu também já tentei fazer funcionar. Eu já tentei botar alguma frequência aqui para ver se saía som no potenciômetro, no amplificador, ver se conseguia fazer qualquer coisa. Eu nunca consegui fazer isso daqui funcionar. Mas uma coisa interessante nele é que eu não sabia, mas aqui são bobinas de FI. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem parafusinhos de ferrite e tem um ferrite aqui em volta. Então, eu vou utilizar essas bobinas aqui para construir o nosso receptor. Eu acho que essa daqui vai ser muito mais fácil de regular
do que qualquer outro. Então eu vou soltar elas daqui e começar a medir para ver quanto cada uma tem de adutência. Eu soltei 4 das 6 bobinas. Elas são bem simples. Ó, essa daqui ela só tem uma entrada e uma saída, então só tem um enrolamento. Essa daqui parece ter 2. Essa outra aqui também parece ser apenas um enrolamento, mas com um center tape. E essa daqui é um único enrolamento. A que mais dá para usar é essa daqui, que tem os 2. Vamos medir aqui qual a capacidade dela em microhenries. Um lado nós temos 120 microhenries, o outro lado nós temos 39. O que eu quero fazer agora é pegar uma dessas outras bobinas aqui, que é um pouco mais simples, é apenas uma volta de fio aqui, e desmontar ela e ver se dá pra gente tentar reenrolar. Eu quero ver que tipo de cola é essa aqui. Eu vou tentar dar uma aquecida com o soprador e ver se eu consigo desmontar. Isso daqui é meio que uma espécie de cera, meio que uma parafina, não sei dizer, mas consegui separar pelo menos aqui. Tem esse âmbulozinho aqui que entra nisso aqui, e aqui dentro também tem um pouquinho dessa cera bendita. Eu acho que dá pra gente tentar pegar e rebobinar caso a gente precise, mas fico feliz, eu acho que vai dar pra gente reutilizar sim. Eu só não sei como é que vou remontar, talvez jogar um pouco de parafina, um pouco de vela derretida para tentar prender isso. Temos um bom início. Agora eu vou continuar fazendo os cálculos, ver se dou um jeito de limpar essa mesa aqui e ver se eu consigo achar qual seria o valor ideal. A partir disso, vamos começar a construir. Lembrando que a gente tem que construir duas, uma para o oscilador local e outra para a parte de FI. Vamos lá. Acabei de montar o primeiro protótipo, ou tentativa. Eu fiz aqui alguns cálculos, como eu falei. Eu não vou falar muitos detalhes dos cálculos, que deve ser parte chata para vocês, mas eu coloquei 25 microhenries com um capacitor, que no caso aqui eu estou até usando o lado FM do capacitor. Isso daí é um pouco impressionante, talvez. O lado FM ficou melhor porque deu uma variação um pouco mais constante aqui. A variação ficou de 6.9 MHz a 8.5 MHz na teoria. E aqui, como eu falei, como foi uma de 25 microhenries, eu peguei uma dessa daqui, que na página passada a gente tinha visto aqui, ó, que é de 14 a 48 microhenries, e regulei em 25. Então fui lá, fui girando ali dentro até dar 25, medi ali, capacitorzinho de FM, e vamos lá testar. Eu deixei ligado o nosso gerador, tá em 7300, que é mais ou menos no meio da faixa dali, que tá um pouquinho mais pro início. Aqui no setup eu vou tentar ver um jeito na internet que eu vi foi para testar, que é o seguinte: eu vou, como essa bobina era uma dupla, um lado dela eu tô colocando a entrada do gerador. Eu não sei se a indutância dela tá correta, então eu botei esse resistorzinho de 100 ohms aqui, só por via das dúvidas. Se tiver correta, vai funcionar. E eu tô medindo aqui do outro lado, é uma bobina 100% isolada da outra aqui. Eu tô medindo no outro lado, junto com a bobina, como é que tá a ressonância disso daqui tudo. Aqui é um capacitor de 47 pico e aqui o variável, como eu falei, de FM. Eu botei esse negocinho aqui em cima só pra gente conseguir girar. Em teoria tem que estar alguma coisa aqui no osciloscópio, e quando a gente achar a frequência de ressonância, aqui vai estar mais alto. Enquanto não tiver frequência de ressonância, vai estar assim, 0. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é para C, botar na escala mínima que tem aqui. A saída de potência que está sendo de saindo menos 20 dBm. Vou baixar aqui. Eu vou botar sem nenhum tipo de modulação por enquanto. Tudo ligado, isso aqui tudo é passivo, não tem fonte. Então tá em 10x a ponta do osciloscópio aqui, para não dar nenhum tipo de interferência. E vamos lá, liberando o sinal. Aqui, beleza.
Vou botar aqui gente. Ok, nós temos um sinal ali. Mas a gente não sabe se está na frequência de ressonância ou não. Então, por causa disso, eu vou ir girando aqui pra gente conseguir ver se tem algum ponto que ela fica mais intensa. Ó, parece que não tem nenhum ponto que ela fica mais intensa. Ela só melhora ou piora. Eu vou deixar isso daqui no maior ponto que eu tenho aqui e vou ir girando aqui no meu gerador. Ó, aqui ele sobe e depois começa a descer. Ele está no máximo em 8, na verdade 8,1 MHz. Aqui no nosso cálculo, no caso, era 8,5. Tá relativamente próximo. Esse daqui, o menor de tudo, seria 6,9. Vamos lá. Diminuir um pouco a escala aqui. 6,9. Essa é a maior reflexão, não. A maior reflexão está em... 9,1. Estranho? Peraí. Conferir. Tudo pra cá e pro outro lado. Aqui tá quanto? 8,1. Tá. Entendi, tá. A gente então tá de 8,1 a 9,1. Tamo meio errado. Já é um outro dia. E depois de muitas tentativas e muitas horas quebrando a cabeça e pesquisando, eu consegui fazer isso funcionar. Já vou logo passando algumas dicas aqui, se alguém for tentar fazer essa loucura. Aqui tá todos os cálculos que eu tinha feito. Na teoria tudo lindo, tudo funciona. Os cálculos como eu tinha feito para esse capacitorzinho aqui, eu fiz para o capacitor de FM. E o capacitor de FM, ele, pelo menos o meu, estava variando entre 20 picofards e 40 picofards a capacitância. Tudo bem, beleza, tal, pá, fiz os cálculos, até tá aqui, ó, 40 e 20. Beleza e tal. Com os capacitores aqui em paralelo, e também que eu tinha seguido mais ou menos o que estava naquela revista, como eu mostrei para vocês anteriormente, tinha dado em torno de 21 picofards e 14 picofards entre a sintonia entre um canal alto e um canal baixo. Beleza. A partir disso, deu 6,9 MHz até 8,5 MHz. Tudo bem, com uma bobina de 25 microhenries. E aí tudo bem, dava para fazer a bobina, eu até fiz a bobina, eu desmontei uma delas aqui, que agora no caso tá aqui, mas vamos continuar a explicação. E botei para testar, como vocês viram no último bloco. Não funcionou de jeito nenhum. Ela simplesmente não sintonizava. Na teoria estava tudo certo, mas na prática não funcionava. E por que não funcionava? Era pelo fato das capacitâncias de tudo. Das capacitâncias da vida. Porque o cabo do nosso osciloscópio, como eu estava medindo lá, tem uma certa capacitância. Inclusive no meu osciloscópio está escrito bem aqui 1 megaohm por 20 picofards. Inclusive, se eu soltar aqui o cabo 100% lá do meu osciloscópio, pegar o nosso medidor, colocar aqui em picofards, ligar a ponta aqui e ligar a ponta aqui,
Aí. Deu 20 picofards. Vou ver aqui pra vocês. Deu 20 picofards. E o cabo não tá ligado em absolutamente nada. Só o cabo, pelo fato dele ser blindado, ele já gera uma capacitância, já que a capacitância é justamente dois cabos quando se entrelaçam. Aqui, ó, vou criar aqui um mini capacitor, pronto. Agora eu tenho um capacitor de 6 picos aqui, só com esse monte de fio enrolado. Um cabo desse já gera. E o que é 20 picofards em paralelo com 20 picofards? É 40 picofards. Isso, simplesmente pelo fato de eu estar ligado com esse cabo aqui junto com ele, para eu conseguir medir para ver se estava funcionando, já quebrava tudo. Aí você junta mais isso, mais o cabo blindado do gerador, já descasou tudo. Já acabou com tudo. Aí eu comecei a pesquisar alguns outros rádios que também dessa faixa que a gente quer, de shortwave, de 7 MHz, 40 metros, para ver o que eles faziam e como é que eles resolviam esse problema. E a solução é até um pouco mais simples e que também é empregado nos rádios AM. Eu tinha botado uma bobina aqui muito alta, uma capacitância muito baixa. O problema é, se você está trabalhando com 20 picofards e bota mais 20, vai ficar um absurdo de diferença. Mas se você tá trabalhando, por exemplo, com 100 picofards e tu coloca mais 20, vai para 120, o que não é tanto. Se você está trabalhando em 1 nanofards, igual tem alguns vídeos aí na internet fazendo circuitos LC, mas eles sempre usam 1 nanofard, 2 nanofards, 100 nanofards e liga numa ponta dessa daqui de 20 pico. Isso não vai fazer nenhuma diferença, porque se for de 100 nanofards ou 1 nanofard, vai ser 1.20 nanofards, que não é praticamente nada, é um erro de arredondamento ali, é a tolerância do capacitor. Só que no nosso circuito era completamente diferente, e isso eu só aprendi na prática, nenhum lugar da internet me falou isso. E isso também eu aprendi com os rádios AM. Eles têm um alto capacitor. Esse daqui vai até 200 picofards, até mais, 280 por aí. Então, se você ligar a sua pontinha de prova de 20 picofards aqui, vai dar um pouquinho de diferença? Vai! Mas não vai descasar tudo igual estava acontecendo aqui. Então, o que eu fiz para resolver aqui? Eu refiz os cálculos para 120 picofards. O que deu uma bobina de mais ou menos 4 microhenries. Então refiz e botei essa bobina aqui. Então tecnicamente o circuito LC é a mesma coisa, os mesmos cálculos, só que eu meio que rebalanceei todas as coisas. Então agora, depois de muito sacrifício, se eu ligar aqui... Ah, e uma dica, se vocês forem medir isso, usa a ponteira em 10x. Em 1x já dá uma bagunçada no circuito legal. Mas em 10x, se o seu osciloscópio for bem sensível, o meu aqui é bem sensível, então vai funcionar de boa. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar aqui o fio do sinal próximo, mas não vou encostar. Deixar aqui mais ou menos no meio. Vamos lá. Liberando aqui o sinal. Tá aqui bem forte. Vamos ver se consegue achar ele aqui. Vai, AC. Aqui. Tá vendo? E olha como é que ele tá caindo rápido, bem diferente da outra vez. Ó. Só desce, só desce, só desce. Tá funcionando muito bem. E aqui eu consigo sintonizar. Eu vou tentar subir mais um pouco a capacitância, lá de descer, para tentar pegar um pouco mais aqui em cima. Aqui, ó, já tá em 6. Mais um pouquinho aqui. Ó, já tô em 7. Que é mais ou menos onde a gente quer. Então com isso, a gente já consegue fazer a sintonia. E como eu falei, a gente está sim colocando em paralelo 20 picofards aqui, mas uma diferença muito pouca. Significa que se quando eu soltar isso daqui,
eu vou tirar 20 picofards de 100. Então de 120, que é o que tava com os dois juntos, vai pra 100. Ou seja, eu vou ter que, tipo, na hora que eu estiver no rádio, eu vou ter que dar uma reajustada aqui, ou mexer um pouquinho no trimmer, mas eu consigo fazer as medidas, que é justamente a parte mais importante. E como eu falei, eu queria mostrar como principalmente eu descobri isso. Como eu falei, esse daqui é um capacitor de AM. E olha o que acontece se eu boto uma antena de AM. Aqui até um pouco de experiência. Experiênciazinha física aqui. Experiência física não, de eletrônica. Eu vou pegar aqui essa bobina, que é de um radinho que eu peguei. E é o seguinte, a parte menor da bobina, que seria essas duas pontas aqui, é a antena externa. Então isso daqui é meio que o casamento de impedância. E a parte maiorzona da bobina é justamente a que faz parte do circuito LC. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Como dá pra ver, não tem absolutamente mais nada no circuito. Tem nenhuma mísera antena. E eu vou ligar aqui. E olha pro nosso osciloscópio. Já estamos tendo uma chiadeirazinha ali. E aqui na minha cidade tem uma rádio AM ainda. Ó, vou tentar achar ela aqui, ó. Achar o sinal mais forte, parece ser esse aqui, ó. Eu vou botar mais ainda aqui nele 5 pra gente conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá modulando. Acho que não tem. Vou segurar aqui na pontinha pra ver se ajuda. Não ajuda, só piora. Deixa eu ver se eu girando a antena melhora. A antena tem uma posição boa. O AM é uma rádio meio que direcional. Acho que funciona bem. Um pouquinho mais de potência. Vocês não vão conseguir ver, mas tá acontecendo uma... Será que é interferência? Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que dá pra ver sim. Tá tendo uma pequena modulação. Mesmo o rádio não estando ligado a absolutamente nada, não tendo absolutamente nada de energia. Opa, eu acho que agora tá dando até pra ver melhor. O fio tava conectado ali sem querer na carcaça, sem querer eu tinha botado em cima. Mas agora tá dando até pra ver melhor. Tá tendo sim um pouquinho de modulação. E olha como é que é sensível. Ó. Aqui não tem nada. Aqui já é a estação. E aqui já não tem nada, ó. Aí se for achar outra, ó, aqui tem uma outra mais fraquinha. Tá meio forte para vocês. Um pouquinho aqui. Aqui nós temos uma outra um pouco mais fraquinha. Aqui nós temos a que estava vendo, que é um pouquinho maior. Ó, aqui também tem uma outra mais fraquinha. E é isso. Isso que a gente consegue captar sem nem ter circuito. E essa daqui é a mais forte, que é da minha região. Tá, como a gente viu que tá tendo... Com essa configuração aqui funciona, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais alguns cálculos para a gente conseguir deixar esse ajuste um pouco mais fino.
Porque como esse capacitor aqui, acho que vai de mais ou menos uns 10 pico a 200, eu vou ter um range muito grande no meu rádio. E lembrando que o oscilador local tem que andar junto com esse range. Então acho que vai ficar muito ruim para sintonizar. Como a gente está focando na faixa dos 40 metros, eu vou deixar um capacitor fixo de 120 PF junto com a bobina para realmente ser o circuito LC. Eu vou usar algum outro capacitor. Eu ainda não sei se eu vou deixar o de FM ou de AM. Eu vou ver aqui qual o melhor, fazendo aqui os cálculos, para ficar em paralelo com esse e só ele mudar. Se a gente usar um capacitor de 120, a gente vai de 140 a 180, porque o outro capacitor é de 20 a 40. Então você vai somar o 120 mais 20 ou 40, dependendo do quanto você girou ali o variável. Então, como essa variação é um pouquinho mais sutil, a gente consegue sintonizar melhor aqui, vai ter uma sintonia mais precisa, mais fina. Mas se no final tudo der errado, eu vou apenas ligar do jeito que estava aqui, como eu mostrei para vocês. Aí a gente vai ter uma faixa muito ampla, tipo de 3 MHz até 8 MHz. A gente vai conseguir sintonizar tudo. Quer dizer, conseguir na teoria, não sei se a gente vai conseguir na mão ali ir girando. Talvez vou ter que botar um capacitor mais grosso e outro capacitor um pouco mais fino para a gente conseguir acertar certinho o ponto. Mas aí tem um oscilador local, então complica mais um pouco. Anyway, agora a gente sabe como testar um circuito LC e como montar um das próximas vezes. Isso daqui vai ajudar muito. Mas é isso, eu vou refazer esses cálculos, vou montar o circuito e vamos testar com tudo montado. Bora lá. Consegui fazer funcionar. Eu apenas coloquei um capacitor de 47 picofards aqui, mas esses meus capacitores de 47 são meio falsificados. Os de 47 está marcando 56 picofards. 56 com capacitorzinho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá 47 aqui. 46. 56 com capacitor de 47 é triste, mas fazer o quê? É os componentes que a gente tem. Então coloquei isso daqui. É bom que eu estou fazendo os cálculos, então já vai pro cálculo. Coloquei esse capacitor aqui em paralelo com o capacitor variável. Liguei aqui na bobina. Eu rodei ali o trimmer ali atrás, então depois eu tenho que ver certinho quanto é que deu ali para ficar nesse valor em microhenries. Mas olha só o que temos. Sinal gerando em 6.9 MHz, que seria o início da nossa faixa que a gente quer. Liberando sinal. Já temos alguma coisa aqui na tela. Aqui está no final da escala. Nós temos o final da nossa escala e o top da nossa escala está aqui em 7.8. Perfeito, temos o que nós precisamos. Agora eu vou ver se eu consigo replicar essa bobina e esse mesmo capacitor aqui para o nosso oscilador local. E vamos ver se tudo isso vai dar certo. Vamos lá. Bobina montada. Acabei de fazer ela aqui. E eu enrolei mais ou menos umas 20 espiras da bobina maior e umas 5 espiras da bobina menor, o que passa o sinal do oscilador local para o resto. Só que nós temos um problema. Eu comecei a remontar o circuito do oscilador local com aqueles valores que eu tinha citado no último take. Só que tem um problema aqui. Esse daqui foi o circuito, como eu falei. A bobina aqui, um capacitor de 56 picofards e um capacitor que varia de 20 a 40. Esse capacitor, ele tem o centro que não é conectado na massa, e aqui tá os capacitores duplos.
Seja esse pequenininho, seja esse grandão aqui. O terra é comum para todos e o que sai aqui. Aqui tem um porém quando chega aqui na parte do oscilador local. Como dá para ver aqui, o capacitor variável, ele, como eu falei, está ligado no terra. E ele vem para cá. E a bobina, nesse circuito aqui em específico, ela está conectada no mais B. E aqui nós temos o trimmer, que seria para ajuste. Mas como eu estou usando essa bobina aqui, que tem aqui dentro, para você enfiar uma chave de fenda e conseguir mudar, eu vou tentar não usar o trimmer, que só vai estragar mais ainda. Eu não sei como é que vai ficar esse arranjo aqui. Na teoria, seria apenas botar o capacitor de 56 com a bobina e isso daqui com terra. Vamos ver se vai funcionar. E também tem esse capacitorzinho aqui da realimentação, que pega parte do sinal aqui e joga para o emissor. Nesse jeito que ele está aqui de base comum, como ele é um circuito amplificador, a entrada de sinal fica aqui e a saída fica aqui. Então ele faz essa realimentação. Pega o sinal daqui e joga para cá e fica nesse loop. Pelo que eu percebi, não tem tanta diferença o valor desse capacitor aqui, então eu vou ignorar ele nos cálculos, vou apenas jogar aqui. Vamos ver se vai funcionar desse jeito e se vai variar na mesma proporção do outro. Bora lá, mas eu sinceramente não faço a mínima ideia e também não sei como botar no circuito. E também, olhando aqui os cálculos, essa daqui que foi a referência que eu usei, a mesma coisa, o capacitor é conectado aqui ao terra, como dá pra ver. Aqui não é o mais B, é meio que uma parte que está livre do circuito para a parte de oscilação. Ele tá mesmo, a base principal dele é o terra. E a bobina ela está conectada através desse capacitor de C10 aqui, então o circuito está bem diferente do que está aqui em cima. E ele não explica como é que faz o cálculo do oscilador local. Tem até aqui alguns detalhes, mas não explica como é que necessariamente é o cálculo. Eu vou ter que vir com calma e testar. Tomara que apenas mudar o componente de lugar não altere a oscilação. Mas vamos lá, agora é teste prático, porque eu não vou achar nenhum detalhe disso. Vamos. Montei o circuito e testei. E para variar o que aconteceu, não funcionou. Acho que é o contrário, se algo funciona de primeira aqui que tá estranho. Mas vamos lá, lá fui eu mais um dia inteiro tentando caçar o que poderia ser nesse circuito. E eu tive que fazer algumas modificações. Essas modificações foi puramente base de chutômetro, eu não sei o porquê. Mas uma das modificações que eu tive que fazer aqui tinha um resistor de 2,2K, eu tive que alterar para 10K, e além do mais eu tive que acrescentar um capacitor aqui. Esse capacitor em nenhum outro circuito tinha, mas pesquisando no site do Newton Sebraga, eu encontrei esse pequeno tutorial aqui de um oscilador Copts. E como dá para ver, na parte de cima é justamente um circuito LC, igual nós temos aqui, e embaixo alguns capacitores padrões e uma polarização padrão. Então, como eu vi que ali tinha um capacitor e um resistor de 10K, eu botei o capacitor de 10K e um capacitor de 5,6 pico, que é o que eu mais tenho aqui. Isso foi suficiente, ele voltou a oscilar em todas as formas. Outra coisa que eu fiz também durante meus testes, eu acabei trocando por um BF254, depois eu não voltei para o 494, mas eu acredito que o 494 também deva funcionar. Aqui ficou um capacitor de 120 pico, e aqui continuou de 5,6. E a quantidade de microhenries é 2 a 4 microhenries, dependendo do quanto eu aperto aqui o parafuso. O mesmo da outra bobina. E também a bobina eu construí duas bobinas diferentes. Pensando em ser a bobina. Essa daqui é uma feita com fio de cobre normal. Foi a última que eu fiz. E a outra que eu fiz foi essa daqui, que usava esse fiozinho que é meio que próprio para a bobina, da que eu desenrolei. Esse fio aqui, ele estava dando uma resistência um pouco maior. Entre uma ponta e outra estava dando em torno de 1 ohm. E aqui tem em torno de 20 voltas. Como 1 ohm gera bastante coisa, eu acabei enrolando com uma bobina normal aqui, pensando que era isso. Mas no final não mudou nada. Esses osciladores são extremamente sensíveis.
Outra coisa também que estava acontecendo muito é que, deixando o circuito puro, sem o capacitor variável, ele oscilava. Mas a partir do momento que eu ligava o capacitor variável aqui, ele parava de oscilar por completo, não oscilava. Eu desligava o fio, voltava. Eu só de encostar o dedo aqui já era suficiente para ele parar de oscilar. Ele é muito, muito, muito sensível. E mesmo assim, esse daqui eu acho que ainda não está 100% perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática. Agora a gente está em 5.2. Se eu variar aqui, ó, chegou até 5.9. Então, 5.2, 5.9. Acho que já é o suficiente para lidar junto com o outro que nós temos. Agora eu vou ligar isso daqui com o resto do circuito que a gente já tinha na semana passada. Eu ainda tenho que trocar essa bobina, vou botar essa outra bobina aqui. Bora lá, bora acabar de montar. Vamos agora ver no que isso vai dar. Vou deixar ainda o osciloscópio aqui na saída do... na entrada de diodo detector, né, na saída da última FI, pra gente conseguir monitorar. E vamos ligar. Meio ruim, mas o que foi? Vamos jogar um sinal aqui. A gente consegue sintonizar. Consegui. Só tem esse bendito, né, sensibilidade aqui. É fácil ajustar por aqui. Mas o mais estranho é que ela não tá chiando, não tá fazendo nada. Deixa eu tentar deixar a pontinha solta aqui pra ver se ela chia. Sem chiado. Estranho, estranho. Por que não está chiando? Será que o amplificador é fraco? Dá uma girada no dial. Tadinho, sem chiado. Que estranho. O AGC tá desligado, então não faz diferença. Por que não está chiando? Deveria estar chiando. Vamos ligar na antena lá de fora para ver se daí está chiado. Olha, eu vou deixar vocês bem pertinho aqui do alto-falante. Ver se vocês conseguem ouvir junto comigo. Parece que tem uma pequena estação, mas ele não está conseguindo receber, ó. Aqui também, ó. Deixa que vocês verem. Aqui é o que parece estar um pouco mais forte. Ver se eu gerar aqui melhora um pouco. Nada. Bem, pessoal, então conseguimos fazer o oscilador local, conseguimos fazer o circuito LC de entrada que funciona, porém parece que tudo tá pegando muita interferência. A gente ainda não conseguiu ouvir o chiado, talvez seja por conta do AGC que precisa dar alguma revisão nele. O nosso oscilador local está funcionando, porém está muito sensível. Se chegar aqui a mão perto ele já para de funcionar. O nosso varicap também, chegar aqui a mão ele já para de funcionar.
já sai de frequência, então a gente vai precisar talvez de montar um case, alguma coisa para a gente deixar isso dentro para minimizar essa interferência. Mas tivemos um bom avanço, conseguimos fazer nossas bobinas funcionaram, mesmo sendo essa enorme gambiarra aqui, funcionaram, conseguimos captar o sinal perfeitinho do gerador a uma quantidade bem maior, a gente conseguiu chegar ali a 150, menos 150, menos 160 dBm, porém com muita interferência. Eu acredito que se a gente conseguir tirar essa interferência, a nossa sensibilidade vai conseguir aumentar bastante, e ainda não temos nem o pré-amplificador de RF. Nem temos a segunda bobina aqui, tá ligado direto. Então ainda temos bastante coisa aqui para melhorar. Mas por esse vídeo é isso, pessoal. Fica aí todas as dicas sobre o oscilador Copt, sobre circuito LC, de como testar isso daqui tudo. E o nosso radinho tá evoluindo. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês querem acompanhar essa saga, deixa aqui o comentário. E também não esqueça de clicar aqui para ver a playlist com todos os vídeos dessa série. Muito obrigado a todos e até a próxima.